Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É uma alegria estarmos nesse 7º dia, referente ao mês de julho. E se o Senhor vai estar conosco no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho, não será diferente no mês de julho. Deus tem vitória preparada para as nossas vidas. Queremos louvar Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Isaías Cardoso. Eu sempre louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, porque este é um princípio de honra, meus irmãos, e Deus tem honrado o meu ministério, e eu primo também por honrar os meus líderes. Que Deus abençoe a vida da nossa pastora irmã Elizabeth, o nosso co-pastor aqui da sede, nosso pastor Ageu Dourado. Deus abençoe pelo convite mais uma vez, e que o Senhor venha neste ano fazer o milagre que o pastor precisa. Porque Deus conhece a tua necessidade e Ele já contemplou o seu pedido. Também pela vida da nossa pastora, irmã Sandra Dourado, pela vida dos demais obreiros aqui da casa do Senhor, os demais ministrantes, que já ministraram aqui, foram usados por Deus, e os que vão ministrar ainda. Que Deus venha cada dia operar neste lugar, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá o agir do Senhor neste lugar. Agora eu sei que você é um soldado do exército de Cristo, e é por isso que você está aqui. Então tome a sua espada nas suas mãos e vamos para o evangelho que escreveu João, o discípulo amado, no seu capítulo de número 20, aonde faremos a leitura no versículo de número 15, para fundamentar a ministração da palavra do Senhor. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 15. Como costumo dizer, enquanto você abre a sua Bíblia, abra também os seus ouvidos espirituais, o seu coração e o seu entendimento, e permita o Senhor falar contigo. Quem encontrou? Evangelho de João, capítulo 20, verso 15, diga glória. Glória. Então passamos à leitura do texto sagrado que diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Nós vamos ficar com a expressão da parte A do versículo de número 15, que diz: quem buscas? Você pode repetir comigo? Quem buscas? Agora podeis assentar-vos dando um brado de glória. Aleluia. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo de Páscoa, ainda bastante cedo, de madrugada, ainda escuro, Maria Madalena, Salomé e outra Maria foram ao sepulcro de Jesus, onde ele havia sido sepultado na sexta-feira. E elas chegaram ali, meus irmãos, com uma preocupação. Como fariam para remover a pedra que estava posta à entrada do sepulcro? Mas quando chegaram lá, a pedra já tinha sido removida, porque o Senhor nosso Deus enviou um anjo, e ali havia acontecido um terremoto. E quando Maria Madalena e as irmãs que ali com ela estavam observaram que ali já não jazera mais o corpo de Jesus, saíram para contar a Pedro e a João. E quando chegaram diante daqueles dois discípulos, falaram: não sabemos onde colocaram o Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, não sabemos aonde está Jesus. Quando passamos por tribulações, quando vivemos lutas, provas, dias difíceis,
Momentos de tempestade, muitas vezes olhamos para a esquerda, para a direita, olhamos para a nossa retaguarda, olhamos à nossa frente e começamos a falar com Deus e falamos: Senhor, aonde o Senhor está, que não posso vê-lo? Eu estou nessa situação, aonde o Senhor está, que o Senhor não age? Muitas vezes, irmãos, não sabemos aonde está Jesus, até mesmo num culto. Recordo-me uma ocasião que missionária irmã Luzia, minha mãe, quando ainda era vivo o saudoso pastor Sodré, e o púlpito era naquela direção, um dia, num culto de domingo, relata a missionária irmã Luzia que o culto estava parado, que o culto estava sem ação do Espírito Santo, e de repente ela começou a clamar e dizer: Senhor Jesus, aonde o Senhor está, que não posso vê-lo, que não posso sentir a sua presença, aonde o Senhor está? E de repente, com seus olhos fechados, o Senhor começou a dar uma revelação para a missionária irmã Luzia. Jesus entrava lá na porta da igreja sede e vinha andando pelo corredor com vestes compridas, com umas sandálias nos seus pés, andando a passos largos. Quando passa pela missionária irmã Luzia, ela ainda sente a orla das suas vestes esbarrar no seu braço e ela tem um arrepio e dá um glória. E Jesus continua andando em direção ao púlpito, vai andando, e quando ele chega na frente da tribuna, o saudoso pastor Sodré diz: Jesus acabou de chegar. E os crentes começaram a sentir a sua presença e glorificar. Jesus tinha chegado naquele momento, naquele culto, e hoje não será diferente. Ele já chegou, basta nós darmos lugar a Ele e começarmos a sentir a sua presença neste lugar. Rabacandarábia. Quando Maria Madalena chegou para Pedro e para João, junto com as irmãs, e falaram: não sabemos onde colocaram o mestre. Saíram correndo ambos em direção ao sepulcro. Verdade é, meus irmãos, que João correu um pouco mais e chegou primeiro. Hoje em dia vivemos uma corrida. É uma corrida pela fama, é uma corrida em busca de tecnologia, em busca da informação, em busca da ciência, mas poucos estão correndo em busca de Jesus. E quando chegaram àquele sepulcro, Pedro adentrou ali aquele lugar e viu que ali já não estava Jesus. Os lençóis estavam postos num lugar apartado. Ali estava também o lenço que estava enrolado no rosto de Jesus. E quando João viu a coragem de Pedro, porque Pedro era corajoso, Pedro era ousado. Eu costumo dizer que Pedro era tupetudo. E tem momentos nas nossas vidas que nós temos que ter coragem, temos que ter ousadia, temos que ter atitude. Pedro adentrou no sepulcro e, vendo a atitude de Pedro, João também adentrou. E quando ele adentrou, viram ali que Jesus não estava e foram para suas casas. Eles viram, eles creram, porém foram para casa, meus queridos, com a lembrança do Cristo da sexta-feira, do Cristo humilhado, do Cristo esbofeteado, do Cristo chicoteado, do Cristo que teve suas mãos presas numa cruz do Calvário, com seus pés cravejados, do Cristo que teve o seu lado perfurado. Foram essas as lembranças que Pedro e João levaram para suas casas. Mas Maria Madalena ficou ali no sepulcro e se abaixando e olhando para dentro daquele sepulcro, ela viu dois seres de branco. Aleluia! E aqueles seres de branco perguntaram para aquela mulher: por que choras? Um daqueles seres estavam à cabeceira, o outro estava aos pés, como
Se Maria Madalena, tire uma conclusão: o cabeça não está aqui, você já viu, os pés não estão ali, então também não está o corpo, porque o cabeça da igreja, que é Cristo, este está vivo, e o corpo, que é a sua igreja, também está vivo. Rabaxandarábia. E se você tem vida espiritual esta noite, você pode glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Oh, glória. Estamos numa campanha. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porém, entre pedir e a porta se abrir, temos que buscar. Você veio buscar aqui hoje o Cristo da sexta-feira ou o Cristo do domingo de manhã? Você veio buscar aqui o Cristo vencido, o Cristo derrotado, o Cristo morto? Ou você veio buscar o Cristo do domingo de manhã, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que pode abrir a porta e atender a sua petição? Qual é o Cristo que viestes buscar neste lugar? Entre pedir e a porta se abrir, temos que buscar. E eu orava ontem à noite ali para ministrar esta noite, e o Senhor me dizia que quando ele proferiu o sermão da montanha, conhecendo ele os homens, ele escreveu: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Sabe por quê? Porque primeiro sempre nós pedimos, depois nós buscamos. E em terceiro lugar, então, nós criamos a expectativa que a porta vai se abrir. Porém, com o nosso Deus, meus irmãos, é diferente. O Senhor falou comigo: filha, comigo é o contrário. Primeiro eu bato, depois eu busco e depois eu peço. É por isso que ele diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Aleluia. Em segundo lugar, ele busca. Quando vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele bate a porta, ele busca, ele procura os fiéis da terra, ele procura os verdadeiros adoradores. E eu quero crer que se você chegou aqui essa noite, você é um fiel, você é um verdadeiro adorador, e você não veio por outro motivo a não ser buscar a presença dele, porque você sabe que buscando a sua petição será ouvida e a porta vai se abrir. O meu Deus diz que as portas do céu vai se abrir neste lugar, as janelas do céu vão se abrir neste lugar. E não vão ser poucos testemunhos, não, vão ser muitos testemunhos. No ano de 2016 já começou, Júnior, é testemunhos do que Deus vai fazer, porque as portas do céu vão se abrir. Estou sentindo a presença do meu Deus neste lugar. Xaramanacandara. Aleluia. Aleluia. Ele bate a porta, ele busca, ele procura, e ele pede. E o que pede o Senhor nosso Deus a nós? Vamos para Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, então que temas o Senhor teu Deus, que ande nos teus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma.
Dai-me o teu coração, filho meu, diz o Senhor em Provérbios. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. O que o Senhor pede de nós, simplesmente vigiai e orai, santificai, buscai a minha presença, buscai o meu reino, porque todas as demais coisas te serão acrescentadas. Quem é espiritual está entendendo o que o Senhor veio dizer esta noite. Buscai a minha presença, buscai vida espiritual, buscai o meu reino, buscai a minha presença, que vai fazer a diferença na sua vida. Aleluia. Maria Madalena estava chorando, e aqueles seres a questionaram: por que choras? Meus queridos, nós seres humanos somos os únicos seres que choramos para demonstrar os nossos sentimentos. Choramos de dor, choramos de tristeza, choramos de angústia, choramos de aflição, choramos de desprezo, choramos de desespero, choramos diante da morte, choramos até mesmo de alegria. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós lemos que reis choraram. Como o rei Davi, que chorou diante da aflição do levante dos seus adversários. Como o rei Ezequias, que chorou quando o profeta Isaías chegou diante dele e disse: põe a tua casa em ordem, senão morrerás e não viverás. Quando o profeta saiu da presença do rei, chegando no pátio, o Senhor nosso Deus falou com ele: volta lá, profeta. Sabe por quê? Porque o homem não pode mudar o decreto de Deus, o inferno não pode mudar o decreto de Deus, mas o Deus pode mudar o seu próprio decreto. Volte lá, profeta, e diga para o rei Ezequias, porque ele está chorando. Eu contemplei as lágrimas dele, e eu tenho aprendido, meus irmãos, que os nossos louvores movem o coração de Deus, as nossas orações movem a mão de Deus, mas apenas as nossas lágrimas movem o coração e a mão de Deus ao nosso favor. Volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. A minha mão já mudou o decreto. Rabaxandarábia, está buscando ao Senhor, está clamando, está orando, está intercedendo, está implorando, está chorando. Deus tem poder para mudar o seu próprio decreto. Aleluia. Oh, glória. Entendemos, meus irmãos, que profetas choraram, como o profeta Jeremias, que era conhecido por ser o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Jó chorou diante do desprezo de seus amigos. E quando vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 24, ali lemos que um pai chorou pela libertação de seu filho. O próprio Jesus chorou quando adentrou em Jerusalém, chorou pelo seu povo, chorou por Jerusalém. Chorou diante da morte de seu melhor amigo Lázaro. E quando vamos, irmãos, analisar a vida das mulheres, entendemos que Esther chorou pela vida de seu povo, que Agar chorou para não ver o seu filho morrer, enquanto Ana chorou para que Deus lhe desse um filho, e a viúva de Naim chorou porque havia perdido o seu filho. Mas eu me identifico com uma mulher no versículo 15 do capítulo do livro de Mateus. Ali nós lemos sobre uma mulher cananeia que falou que ontem com propriedade evangelista, irmão José Carlos. Esta mulher cananeia, ela veio correndo atrás de Jesus e ela veio clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Eu creio que ela veio chorando porque ela estava desesperada, e ela se lançou e se prostrou nos pés de Jesus e dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E certa ocasião, meus irmãos, eu passava uma luta tão tremenda com meu filho mais velho, que vai completar 24 anos agora, dia 16. E a luta era pesada, a luta era complexa, a luta parecia que não tinha fim. E certo dia eu cheguei em minha casa, numa manhã, quando ainda trabalhava no meio secular. Cheguei e o meu filho ali estava
alguns dias já dormindo fora de casa, chegava pela manhã alcoolizado, falava: mamãe, eu vou sair por volta da meia-noite, 1h, volto daqui a pouco, e chegava sempre de manhã. Ele tinha acabado um namoro que tinha com uma jovem, e aquilo tinha abalado bastante, e chegava, além de alcoolizado, sob efeito de substâncias químicas. E naquele dia, meus irmãos, eu perdi a paciência, eu perdi toda a minha estrutura. Eu tinha chegado no meu limite, porque cada um de nós temos um limite. Mas eu tenho uma notícia do céu para você: é no limite nosso que Deus diz: eu posso, e Ele entra em ação. Está chegando no limite, creia, Deus já está trabalhando. Aleluia. E eu ali histérica, falando com meu filho, eu dizia para ele: eu não vou te perder. Eu não vou te perder para um presídio ou para as drogas. Estamos numa cidade perigosa. Eu dizia para ele: eu não vou te perder. E eu falando, meu filho olhando para mim, atônito. Eu naquela histeria, ele saiu de casa e eu fui para minha sala. E eu estava ali no meu sofá chorando e falando com o Senhor, e eu dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que eu não tinha mais lágrimas, meus irmãos, e eu entrei para o meu quarto, e eu estava ali chorando na minha cama, quando minha filha entra. A minha filha Caroline, muito usada por Deus desde os 4 anos de idade, ela olhou para mim e falou para mim: mamãe, vovó está esperando nós para o almoço, levanta daí, porque ela já ligou, mamãe, o almoço está pronto. E eu falei: minha filha, espera um pouquinho mais. E eu fiquei ali na minha cama chorando, as lágrimas que já não tinha, e falando com Deus, quando de repente eu ouvi uma voz que dizia: filha, levanta desta cama, preocupa-se em fazer a minha obra, porque do teu filho cuido eu. Tem um problema, minha irmã, tem um problema, meu irmão. Se preocupe em fazer algo para o reino de Deus. Enquanto você trabalha para o Senhor, Deus trabalha por você. Se preocupe em buscar o reino de Deus. Se preocupe em trabalhar para o reino de Deus. Coloque uma meta, ao menos uma alma. O nosso pastor presidente falou aqui ano passado acerca disso. Quanto será que ganharam uma alma neste lugar? Coloque um objetivo para a sua vida neste ano de 2016. Quem sabe você está tanto tempo pedindo uma bênção. Quem sabe você está tanto tempo batendo numa porta, mas ainda você não buscou da maneira que Deus está requerendo de ti. Entenda uma coisa esta noite: entre o pedir e a porta se abrir, temos que fazer uma busca. Aleluia. Oh, glória. Maria Madalena estava chorando, e de repente ela voltou-se, e ali ela viu Jesus, mas não sabia que era ele. Então ele próprio diz: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela cuidou se era o hortelão, ou seja, se era o jardineiro do sepulcro. Ela confunde Jesus com um jardineiro, assim como os discípulos confundem Jesus com um fantasma em Mateus capítulo 14. Mas Jesus é inconfundível, Jesus é incomparável. Em Mateus 16 ele chega para os seus discípulos e ele pergunta para eles: quem estão dizendo os homens ser o filho do homem? E alguns dos discípulos respondem: mestre, alguns aí está dizendo que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e vós quem dizeis ser o filho do homem? E Pedro mais uma vez, com autoridade, com ousadia, com coragem, abre a sua boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo está vivo, meus irmãos. Xaramadá, Candarábia. E é Ele que fazia milagre quando estava nessa terra. Morreu, mas não está morto. Ressuscitou e continua fazendo milagre.
Jesus não se compara. Não se compara a discípulos. Não se compara a profetas. E não se compara a líderes religiosos. Jesus é incomparável. É inconfundível. Não podemos comparar Jesus com Maomé, o líder do islamismo. Tampouco podemos comparar Jesus com Siddhartha Gautama, o líder dos budistas. E ainda, não cabe comparação com Allan Kardec, o líder dos espiritualistas. Porque Jesus é incomparável. Jesus é inconfundível. Aleluia. Oh, glória. Outro dia eu lia um artigo. E nesse artigo científico, questionavam acerca do nascimento de Jesus, dizendo que Jesus não nasceu em Belém. Questionando a vida de Jesus, dizendo que Jesus não cresceu em Nazaré. Questionavam também o ministério. Não tanto a morte de Jesus, mas a sua ressurreição. Mas o que mais me tocou, meus irmãos, foi um pedido de explicação de um leitor para os escritores deste artigo científico. Dizia aquele leitor: vocês estão dizendo que Jesus não nasceu em Belém. Estão questionando a vida, o ministério, a ressurreição de Jesus. Então me expliquem por que os demônios são repreendidos em nome de Jesus. Porque demônio, meus queridos, não são expulsos em nome de Maomé, em nome de Buda ou em nome de Allan Kardec, não. Demônios são expulsos em nome de Jesus, porque neste nome tem poder. Esse nome é sobre todo nome. E todo joelho vai ter que se dobrar. E toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Rabá Xandarápia. Aleluia. Questionava o leitor dizendo: me expliquem então por que as enfermidades são curadas em nome de Jesus. Enfermidades desenganadas da medicina, como o mal de Alzheimer, como AIDS, como câncer, são curadas em nome de Jesus. E se você está fazendo essa campanha e tem uma enfermidade, ou é no seu corpo, ou é em alguém da sua família, creia que o Deus que abre as portas do céu pode te curar durante esses 12 dias de campanha, ou durante este ano. O Senhor pode fazer uma obra maravilhosa. Rabá Xandarábia. Ei, aquele que continuava curando está com a mão estendida sobre este lugar para tocar na sua enfermidade, porque você já bateu na porta. Aleluia. Oh, glória. Por último dizia aquele leitor: me expliquem. Vocês estão dizendo que ele morreu. Questionam a sua ressurreição. Então me digam por que eu posso senti-lo bem vivo dentro de mim. E quando eu li aquilo, meus irmãos, eu comecei a chorar sozinha no meu quarto. E eu dizia: Jesus, eu também posso te sentir bem vivo dentro de mim. Eu posso te sentir, meu Jesus. Tu estás vivo, e cada dia tu traz mais vida para aqueles que te buscam. Aleluia. Oh, glória. Jesus falou para Maria Madalena: por que choras? Eu estava naquele dia, meus irmãos, com aquela luta com meu filho, chorando. E era uma quinta-feira, véspera do Dia das Mães já. E eu pensei: vou passar o pior dia das mães da minha vida. Isso em 2012. Porém, quando é no sábado, estou acabando de me arrumar para sair ministrar no congresso. O tema era: o Espírito Santo trabalha por nós. O meu filho chega com um sorriso, de um canto a outro da orelha, dizendo: mamãe, não chora mais. Eu já voltei ao namoro com a minha namorada.
E amanhã vamos estar todos reunidos no almoço do Dia das Mães. Maria Madalena aqui estava chorando, meus irmãos, porque ela achava que Jesus estava morto, mas ela estava chorando no dia mais alegre para toda a história do cristianismo, porque Jesus havia ressuscitado. Você pode estar chorando de tristeza, de angústia, de aflição. Pode estar chorando diante dos problemas. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai chorar de alegria. O Senhor vai transformar as suas lágrimas. Aleluia. Não tem problema para o qual ele não tem solução. E você pode me dizer, irmã Paula, eu já estou encerrando. Você pode dizer, irmã Paula, é porque tu não ouviste. O meu esposo diz que vai sair de casa. Diz que nós temos uma incompatibilidade de gênios. Diz que não dá certo. O meu filho diz que vai ficar nas drogas. O meu filho diz que não quer saber da igreja. Não quer saber desse negócio de ser crente. Aquela mulher interessada no meu marido diz que vai tomar o meu esposo. O meu colega de trabalho diz que vai puxar o meu tapete e eu não vou prosperar lá. O meu vizinho de empresa diz que eu vou fechar as portas. O médico falou que não tem solução para minha enfermidade. O advogado diz que a minha causa é muito difícil. Aí eu quero te dizer, deixa todos falarem, porque depois que todos falarem, falará o nosso Deus. A última palavra é do Senhor. Aleluia, Ele vai transformar as suas lágrimas de tristeza, de aflição, de preocupação, em lágrimas de alegria. Maria Madalena estava chorando. E o Senhor disse-lhe, Maria, e ela reconheceu a voz de Jesus. E ela disse, mestre. E ela foi anunciar aos irmãos que Jesus estava vivo. Foi anunciar aos discípulos e ela chegou e disse, eu vi o Senhor. Você também vai testificar que viu o Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo, só quem pode senti-lo. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Ele está vivo, você veio buscar. Você não pode sair daqui da mesma forma que você chegou, como você adentrou neste templo, porque a última palavra é dele. Você veio buscar, você veio pedir, e a porta vai se abrir, porque ele já bateu na porta do seu coração. Você já abriu o seu coração, ele já te buscou, ele já te encontrou, e ele só te pede, segue os meus caminhos com retidão, com fidelidade. Segue os meus caminhos, vigiai, orai, santificai, estejais na minha presença. Você vai testificar, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor salvando, eu vi o Senhor libertando, eu vi o Senhor transformando, eu vi Ele abrindo a porta, eu vi Ele fazendo um milagre, eu vi Ele curando. Se coloque de pé, glorificando e exaltando o nome daquele que vive. Ele vive. Ele vive. Eu quero orar por você.